Muito bem, pessoal, vamos agora estudar a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 1992. Apesar de ser uma lei bastante antiga, lá de 1992, no ano de 2021, no final do ano, no mês de outubro, esta lei passou por uma série de alterações. Praticamente todos os capítulos da lei foram alterados de alguma forma. Por isso, se você que está me assistindo já estudou essa lei alguma vez, antes de outubro de 2021, pode esquecer tudo que você sabia sobre a lei, porque mudou muita coisa nesta lei e é importante, então, estudá-la toda novamente. Outra informação importante, quando pesquisar questões para treinar sobre a lei, a maior parte das questões de concursos aplicados até 2021 vão estar de acordo com o antigo texto da lei. Por isso, evitem questões anteriores a 2021, porque a chance de encontrar coisas que não estão na lei é muito grande, porque muita coisa foi alterada nesta lei. Para ajudar vocês nesse aspecto, claro, eu preparei um simulado com questões de acordo com o texto atualizado da lei, para que vocês possam justamente treinar de uma forma segura. Bom, pessoal, vamos ao que interessa, chega de conversa. A Lei de Improbidade Administrativa, então, foi criada para regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Lá na Constituição, existe a previsão que quem pratica um ato de improbidade administrativa está sujeito a essas penalidades: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos seus bens, ressarcimento ao erário, que é devolver aos cofres públicos o prejuízo causado, na forma e gradação previstas em lei. Que lei é essa? Essa lei de improbidade. Esta lei de improbidade foi feita para dizer, então, quais serão as penas, como que essas penas vão ser aplicadas para quem cometer um ato de improbidade administrativa. Então a gente vai estudar justamente quais são os atos de improbidade, como fica configurada a prática de um ato de improbidade e quais serão as penas aplicadas conforme o ato que foi praticado por quem cometeu. Então é isso. Essa ideia de improbidade é uma ideia de desonestidade, porque fazer algo dentro da probidade é atuar de forma correta, de forma honesta. E a desonestidade, que é um ato de improbidade. E agora nós vamos ver então como que funciona, de acordo com o texto atualizado da Lei de Improbidade, esta aplicação. A primeira informação importante que eu tenho para trazer para vocês é que esta lei, com o texto atualizado a partir de 2021, só vai permitir que alguém seja condenado por improbidade por uma conduta dolosa, com dolo, com intenção de causar o resultado. Antes da alteração de 2021, esta lei previa, em alguns casos, a possibilidade da responsabilidade por culpa, quando o agente não queria cometer o ato, mas foi descuidado. Pela nova redação da Lei de Improbidade, não é mais possível a condenação por improbidade administrativa por um ato culposo. Vai ter que ser comprovado o dolo, ou seja, vai ter que ser comprovado que quem praticou aquele ato queria mesmo praticar aquele ato. Bom, o artigo 1º, então, traz que esse sistema de responsabilização, então, dos agentes por atos de improbidade vai tutelar a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções para assegurar integridade do patrimônio público e social. Acho bem difícil que isso venha aparecer em prova, mas essa redação simplesmente está dizendo que esse sistema que essa lei trata para punir quem comete atos de improbidade busca justamente garantir uma integridade do patrimônio público e de uma atuação honesta, adequada, com a probidade nas funções públicas. Bom, o parágrafo 1º, então, traz que consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Quer dizer, outras leis também podem prever atos de improbidade. Esta lei prevê
em 3 artigos, 3 grupos, 3 espécies de atos de improbidade que a gente vai estudar. A gente vai estudar no artigo 9º, atos de improbidade que importam o enriquecimento ilícito, que é quando quem praticou o ato está ganhando alguma vantagem patrimonial em razão daquele ato. Tem também atos que causam prejuízo ao erário, previstos no artigo 10, que são condutas que vão causar um prejuízo ao erário, que são os cofres públicos, sem que com isso o agente ganhe uma vantagem. E no artigo 11 estão atos que não causam enriquecimento ilícito de quem comete e também não causam prejuízo direto aos cofres públicos, mas ferem princípios que devem ser observados. E isso também, então, a gente vai verificar um a um quais são esses atos nos artigos 9º, 10 e 11. O parágrafo 2º explica o que é o dolo, porque eu falei para vocês que a partir da redação de 2021, dada a esta lei de improbidade, só vai ser punido por improbidade quem ficar comprovado que teve dolo. O dolo é um dolo específico, é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, o resultado ilegal, tipificado. Tipificado significa que está previsto aqui nesta lei. Não bastando a voluntariedade do agente. Quer dizer, não basta o agente ter desejado cometer um ato. É necessário que ele tenha desejado cometer o ato para alcançar o resultado ilícito. Quer dizer, ele cometeu aquele ato para ganhar aquela vantagem ou para causar aquele prejuízo. É uma conduta intencional. O agente sabia o que estava fazendo e queria alcançar aquele resultado ilegal. Aí vai ser configurado, então, o dolo. E isso aqui vai aparecer, com certeza, bastante em provas de concurso. Porque a banca vai tentar te enganar na prova, dizendo que basta a voluntariedade do agente. E você não vai cair nessa, porque a gente sabe que aqui na lei de improbidade, para configurar o dolo, é necessária a vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente. O parágrafo 3º traz que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovar esse ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Ou seja, não será punido por improbidade quem estava exercendo a sua função pública e não tinha intenção de causar aquele dano, não tinha intenção de cometer aquela improbidade. Só vai ser punido com improbidade quem estava desempenhando a função e desejou causar aquele ato. O parágrafo 4º traz que aplica-se ao sistema de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. O direito administrativo sancionador é o estudo de aplicação de penas na esfera administrativa, no âmbito do direito administrativo. E aplica-se, então, também a esta lei todos aqueles princípios da doutrina do direito administrativo. Apenas isso, acho pouco provável que isso venha a ser perguntado em prova, mas também está aí na nova redação aí deste artigo da lei. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício das funções e integridade do patrimônio público e social de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta em todas as esferas, no âmbito da União, esfera federal, no âmbito dos estados, municípios e do Distrito Federal. Estão sujeitos às sanções, às penalidades desta lei, todos os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. Olha só, no parágrafo 5º, a gente viu aqui que o ato de improbidade, em regra, é cometido contra esses órgãos públicos. Agora, se um desses órgãos públicos repassou dinheiro para uma entidade privada e alguém comete um ato fraudulento em relação a esse dinheiro público que veio para a entidade privada, também está cometendo um ato de improbidade, porque é o dinheiro público que está naquela entidade privada. Então, também vai estar sujeito
as punições desta lei. E aí o parágrafo 7º nos traz que, independente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei atos de improbidade contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio. Então, se tiver alguma entidade privada, que uma parte dela é pública, mesmo que seja uma parte menor, mesmo que ela não chegue a ser uma sociedade de economia mista, vai se aplicar também a lei de improbidade. É isso que está dizendo o parágrafo 7º. Então, a lei de improbidade vai se aplicar a atos de improbidade praticados contra órgãos públicos de qualquer esfera e de qualquer dos poderes, e também praticado em entidades privadas que recebem dinheiro público ou entidades privadas cuja participação, cuja parte delas pertence ao poder público. É isso. Então, tendo dinheiro público, aplica-se a lei de improbidade. Basicamente é isso que nós temos nesses parágrafos. E o parágrafo 8º, bem importante, mais uma novidade aqui do novo texto da lei, prevê que não configura a improbidade a ação ou omissão, quer dizer, fazer ou deixar de fazer algo, em decorrência de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Não entendi nada, professor. Como assim? O que está dizendo aqui é o seguinte: na aplicação do direito, muitas vezes nós temos dúvidas de como aplicar uma lei, de como aplicar uma norma. E pode ser que em um lugar se entenda de uma forma e em outro lugar se entenda de outra, porque o direito é muito interpretativo, tem muitas coisas que têm de ser interpretadas. Eu posso olhar para uma lei e ter uma visão, uma interpretação. Outra pessoa, olhando para a mesma lei, pode interpretar de forma diferente. Sempre que nós estejamos diante de uma situação em que haja essa possibilidade de mais de uma interpretação, em que haja divergência, quem comete um ato por uma interpretação razoável da lei não vai ser punido por improbidade, se talvez aquela não fosse a melhor interpretação. Então, o simples fato de interpretar uma lei de uma forma diferente não quer dizer que houve ato de improbidade. Porque o ato de improbidade, como a gente viu antes, inclusive, exige aquele dolo, aquela intenção de obter a vantagem ilícita. Então, se alguém comete um erro, se algum servidor, se algum gestor comete um erro, interpretando de forma diferente a lei, mas sem aquela intenção de obter um ato ilícito, uma vantagem ilícita, não está cometendo também o ato de improbidade. Porque era um risco que o gestor corre. Aliás, ser gestor público é um grande perigo, com a quantidade de leis que existem para punir o gestor, como a lei de improbidade, dentre outras. E muitas vezes, quem está lá na gestão, um prefeito, um secretário municipal, um secretário estadual, muitas vezes eles deixam de praticar atos com medo de depois serem punidos pela lei. Porque eles pensam, olha, tem uma divergência de interpretação, eu não vou arriscar, porque senão depois eu vou ser punido por improbidade. Para evitar esse receio, foi colocado no texto, então, que não vai ser considerado improbidade quando houver essa divergência interpretativa. Quando for por uma simples divergência interpretativa, não vai ficar configurado um ato de improbidade. Agora, o artigo 2º prevê quem é considerado agente público. Porque, em regra, quem vai cometer o ato de improbidade e vai ser punido por ele é um agente público. A gente vai ver que também o particular poderá também ser punido. O particular é aquele que não é servidor público, mas que de alguma forma participa desse ato de improbidade. Bom, nós temos aqui então, agente público pode ser o agente político, os políticos em geral que estão em funções, em mandatos políticos, servidor público, e aqui não importa se é concursado, se é cargo em comissão, todos são servidores públicos para a lei de improbidade, e também todo aquele que em algum dos órgãos públicos de qualquer esfera exerce mandato, cargo, emprego ou função.
ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então, mesmo quem trabalha gratuitamente, voluntariamente em um órgão público, é considerado agente público para os fins dessa lei e pode cometer um ato de improbidade e por ele ser punido. Bom, quando se tratar de recurso com origem pública, também estão sujeitos às penas desta lei, às sanções desta lei, o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Todo aquele, então, que tem um contrato dessa natureza, uma parceria dessa natureza com o órgão público e recebe dinheiro público, está sujeito a sanções se cometer atos de improbidade em relação a esse dinheiro público que é repassado por meio desse instrumento. O artigo 3º prevê que as disposições desta lei também são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induz ou concorre dolosamente, intencionalmente para a prática do ato. Então, se para cometer um ato de improbidade, um agente público contou com apoio de pessoas que não são agentes públicos, mas essas pessoas induziram ou concorreram intencionalmente para que o ato fosse praticado, essas pessoas também serão responsabilizadas. O simples fato de eu ser sócio de uma empresa que comete um ato de improbidade não faz com que eu responda por esse ato. É isso que foi colocado no parágrafo 1º deste artigo. Os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado, de uma empresa privada ou fundação ou associação, não respondem pela improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo, exceto se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso que responde no limite da sua participação. Então, um sócio de uma empresa que não teve nada a ver com o ato de improbidade não vai ser punido. Agora, se ele participou do ato, se ele praticou o ato, se ele obteve benefício direto com aquele ato, ele pode ser responsabilizado. E as sanções desta lei não se aplicam à pessoa jurídica caso o ato também seja sancionado como lesivo à administração na Lei 12.846 de 2013. Esta lei é a chamada Lei Anticorrupção. E esta lei prevê as sanções também para as entidades. E se a empresa, não a pessoa física, a empresa já foi sancionada por base nesta lei, por esse ato, não será de novo sancionada pela improbidade. É isso. Isso para as empresas. Os artigos 4 a 6º da lei foram revogados, então não nos interessam, por isso eu já retirei eles aqui do nosso material, claro. E vamos direto então para o artigo 7º, que nos traz que se houver indícios de ato de improbidade, sempre que se tem indício que provavelmente um ato de improbidade foi cometido, a autoridade que conhecer desses fatos vai representar, vai denunciar para o Ministério Público, porque é o Ministério Público quem vai oferecer depois a ação de improbidade. O artigo 8º é bastante importante para fins de prova. Ele já era bastante cobrado antes da alteração e agora ele teve uma pequena alteração na sua redação, mas continua com o mesmo sentido. O que diz o artigo 8º? O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente, estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. O que está dizendo aqui? Vamos imaginar que tinha um agente público que foi condenado por improbidade ou estava respondendo por improbidade e tem lá que ressarcir para os cofres públicos R$300 mil. E esse agente público que cometeu a improbidade veio a falecer. Ele faleceu e deixou uma herança para o seu filho, por exemplo, imaginando que ele tinha só um filho, só um herdeiro. Ele deixou herança para o seu filho, só que ele não tinha muito patrimônio. Ele deixou uma herança de R$100 mil. E agora, ele foi condenado por improbidade e o poder público quer receber esse dinheiro de volta, esses R$300 mil que ele causou de prejuízo aos cofres públicos.
Bom, se ele estivesse vivo, ele teria que pagar esses 300 mil. Como ele já faleceu, o herdeiro dele só é obrigado a pagar o ressarcimento até o limite do valor que recebeu de herança. E se o filho dele recebeu 100 mil de herança e ele tinha uma dívida de ressarcimento de 300 mil, o filho dele não vai ser obrigado a pagar os 300 mil. Ele não vai herdar a dívida. O que vai acontecer é o seguinte, o filho herdou 100 mil, então o filho vai pagar 100 mil. É isso. Até o limite do valor da herança. E somente, sobre a reparação. Outras sanções não vão ser aplicadas para o filho pagar. Essa é a regra que nós temos no artigo 8º. O artigo 8º-A foi inserido também em 2021 e ele prevê que a responsabilidade sucessória aplica-se também na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou decisão societária. Quer dizer, se uma empresa que cometeu um ato de improbidade, se essa empresa foi transformada em outra, se juntou com outra para formar uma nova empresa, se dividiu em duas empresas, enfim, se mudou a estrutura da empresa que tinha cometido o ato de improbidade, vai continuar sendo aplicada a sanção de improbidade para a nova empresa que resultou dessa alteração. E o parágrafo único prevê que nos casos de fusão e incorporação, a responsabilidade é restrita à obrigação de reparar o dano causado até o limite do patrimônio que foi transferido, não sendo aplicáveis as demais sanções decorrentes de atos que ocorreram antes dessa fusão ou incorporação, exceto, claro, em caso de simulação ou evidente intuito de fraude. Então, se uma empresa tinha praticado um ato de improbidade, essa empresa passa por uma alteração, se junta com outra empresa e forma uma nova empresa, a nova empresa não vai responder integralmente pelos danos anteriores. Vai responder somente no limite do patrimônio transferido. Porque se não foi todo o patrimônio para a nova empresa, não responde tudo. A não ser que haja uma simulação. Quer dizer, se foi praticado um ato de improbidade por uma empresa, ela sabe que vai ser obrigada a indenizar. E ela cria novas empresas fraudulentamente para tentar fugir da aplicação da pena, não vai dar certo. Agora, se realmente houve essa situação de uma parte de uma empresa ser incorporada por outra, enfim, só até o patrimônio transferido que vai responder por aquela reparação. Essa aqui é a ideia desse parágrafo único aqui do artigo 8º-A. Bom, agora nós temos os atos de improbidade. Os atos de improbidade estão nos artigos 9º, 10 e 11. E é bem provável que a banca formule questões na nossa prova, misturando as hipóteses do artigo 9º com o 10 e com o 11. O artigo 9º traz atos que importam enriquecimento ilícito. O que é o enriquecimento ilícito? É quando alguém se enriquece ilegalmente em razão da função pública, em razão do cargo. Então, o agente ganha dinheiro ou alguma vantagem patrimonial em razão da sua função, em razão do seu cargo. Esse é o ato mais grave de improbidade, que vai ter as penas maiores. Tem o ato que causa prejuízo ao erário. Nesse que causa prejuízo ao erário, o agente público não ganha vantagem financeira, não ganha vantagem patrimonial, mas intencionalmente pratica um ato que vai causar um prejuízo para os cofres públicos. E tem o ato de improbidade do artigo 11, que atenta contra princípios da administração pública. Aqui não há vantagem econômica nem prejuízo, mas a conduta fere alguns deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. É isso que nós temos nos atos que ferem princípios da administração pública. Então, esses são os atos de improbidade que nós temos hoje, e é bem provável que na hora da prova a banca tente misturar uns com os outros. Tem uma segunda linha aqui, que vocês vão perceber que é igual para todos. Por que eu mantive essa segunda linha se é igual para todos? É que antes de 2021, antes da alteração, o prejuízo ao erário podia ser por uma conduta culposa ou dolosa.
Era possível que por culpa alguém causasse um prejuízo e fosse condenado por improbidade. Isso não é mais possível com a nova redação. E a banca, na hora da prova, pode tentar fazer uma questão tentando te enganar, te confundir com a antiga redação da lei. Dizendo, por exemplo, olha, em caso de ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, é admitida a conduta culposa. Não é mais. Ninguém vai ser punido por improbidade por uma conduta culposa. A partir de outubro de 2021, só é possível a condenação por improbidade administrativa por condutas dolosas, intencionais, independente do tipo de improbidade. Essa é uma grande novidade que deve, com certeza, aparecer bastante em prova. E aí eu coloquei alguns verbos que estão nos artigos que vão nos ajudar na hora da prova a saber que tipo de ato que é. Aqui é uma dica só mesmo para memorizar. Então, no enriquecimento ilícito, o servidor, o agente público, está recebendo, percebendo, utilizando, adquirindo, aceitando, incorporando ou usando algo em seu benefício próprio, ganhando uma vantagem com isso. Nos atos de prejuízo ao erário, o servidor não ganha vantagem, mas ele facilita, permite, doa, realiza, concede, frustra uma licitação, ordena despesa, libera ou celebra algo sem tomar as condutas adequadas e, portanto, está causando um prejuízo. E o que atenta contra princípio é quando o servidor não ganha vantagem nem causa prejuízo, mas revela um fato que deveria ser mantido em sigilo, nega publicidade aos atos, existe o princípio da publicidade, a ideia de transparência, frustra a licitude de concurso público ou licitação, nesse caso, sem causar prejuízo, mas ferindo princípios principalmente de impessoalidade, deixa de prestar contas quando deveria prestar, e ainda tem uma novidade também que foi inserida em 2021, que é o nepotismo. O nepotismo, que já era uma conduta errada, passa agora a ser ato de improbidade. O que é o nepotismo? Né? Aquela indicação de familiares dos políticos para cargos em comissão. Existe toda aquela regra do nepotismo, que no Brasil foi bem regulamentada pelo STF com a súmula vinculante e depois entrou na nossa legislação. E agora, aqui no texto do artigo 11, nós vamos encontrar o nepotismo como um ato de improbidade que fere princípios da administração pública. Então é isso, essa é a nossa primeira análise aqui sobre esses primeiros artigos aqui da lei de improbidade administrativa. Na hora da prova, é muito importante, claro, que vocês saibam diferenciar, porque a banca poderá formular questões justamente comparando, misturando os atos de improbidade do artigo 9º, do 10º e do 11 e te perguntando se é um ato que causa enriquecimento ilícito, se é um ato que causa prejuízo ou se é um ato que fere princípios.